Fala galera, beleza? Hoje eu quero falar com vocês aqui, contar uma história muito fera que todo mundo me pergunta. Todo mundo fica, Fábio, como é que você conseguiu fazer isso e tal? Então é o seguinte, é a história detalhada aqui de como eu consegui criar na garagem de casa uma oficina, né? Começar na garagem de casa e chegar no faturamento de quase 500 mil reais com a Wood & Beer, tá? Então vou detalhar essa bagaça toda. Presta atenção, pega uma cerveja se você gostar de cerveja, se você não gosta, pega um suco, uma pipoca, senta aí e assiste que lá vem história. Então, pra quem chegou agora, tá meio perdido aí, eu sou o Fábio, tá? Criador da Wood & Beer, gosto pra caramba de cerveja, tô tomando uma aqui. Galera, papo informal hoje, tá? Tô sentado na varanda de casa e aí tô gravando esse vídeo aqui porque é isso, muitas pessoas me perguntam como é que foi a minha trajetória, tá? E como é que eu consegui crescer a Wood & Beer, fazer ela virar uma empresa com marca, com reconhecimento no mercado, tá bom? Então vou falar hoje sobre esse passo a passo, de como eu cheguei lá e vou dando dicas aí de coisas que eu fui observando no meio do caminho, beleza? Então vamos lá! Nasci aqui em Brasília, tá? Minha mãe é do Sul, minha mãe nasceu em São Leopoldo, meu pai é de São Paulo, se conheceram aqui em Brasília na época da construção de Brasília, tá? Enfim, e aí eu nasci, tenho uma irmã, que é a Carolina, que eu sou mó apaixonado por ela também. A gente foi criado aqui em Brasília esses anos todos, tá? Eu tô aí com 40 anos. Bom, e quando começa aí essa coisa toda da minha carreira, tá? Lá pra 2016, 2017, eu tive o meu primeiro emprego. Errou! Que foi numa empresa de computador, eu era suporte técnico de computador, tá? E trabalhei, sei lá, 2 anos eu acho nessa empresa como suporte técnico. Era uma empresa grande, muito grande, prestava serviço para o governo aqui em Brasília, mas eu sempre tive uma vontade muito grande de ter a minha empresa, tá? Fui ali, eu gostava muito de computador porque meu pai é de uma época que ele trabalhava com aqueles computadores de andares, assim, eram 1, 2, 3 andares. Enfim, fui pra esse lado, gostava, mas não era a minha coisa da vida, né? E aí eu conheci a minha atual esposa, e isso foi em 1999, eu tô com ela até hoje, e a gente teve a oportunidade de abrir uma pet shop. E começamos, era uma loja bem pequenininha, a gente, poxa, eram 2 tanques assim que a gente fez de alvenaria, e a lojinha mesmo, a gente vendia assim, sei lá, dava pra botar uns 10 sacos de ração numa prateleirinha e tinha um balcão do lado. Então ali a gente se virava, era meio que entrar de frente e sair de ré. Então ali a gente começou. Ela dava banho nos cachorros, dividia ali também, ficava no caixa, vendia coisa, eu também ficava no caixa, vendia coisa, ia pegar os cachorros no carro. Na época que eu tinha, acho que era um Golzinho. Depois a gente conseguiu comprar uma Towner, toda cheia de problema, dava pau toda hora, mas a gente começou assim. Depois a gente foi crescendo, conseguimos mudar de loja, fomos para uma maiorzinha e já tinha 3 tanques, já tinha assim um espaço maior na loja. A gente conseguia ter caminha para vender, casinha, sabe, as rações e tal. E foram uns anos bem legais, de muito aprendizado. Isso, eu era também muito novo, não sabia muito lidar como empresa. Nessa época eu fazia o curso, né, de administração na faculdade e era uma coisa muito complicada para mim porque eu via professores falando lá na frente sobre administração e que nunca tiveram um negócio. Então eles falavam algumas coisas meio que, sei lá, empíricas ou que estavam nos livros e eu batia muito de frente com isso. Porque eu estava no campo de batalha, né? Eu estava ali todo dia já com a minha empresa, embora eu fosse muito novo, mas eu estava vendo que aquilo que eles estavam falando não coincidia com a realidade. Porque o que eles falam muito é baseado em livros e empresas grandes que tem tipo assim, um mundo ideal. E a gente sabe que principalmente aqui no Brasil as coisas são bem difíceis para quem quer ter empresa. Mas beleza, foi rodando e tal. E assim, não dava dinheiro pra gente, a gente também não tinha mais dinheiro para aportar, para investir na empresa. Era um ramo que já estava crescendo, hoje em dia está muito maior. Mas eu senti também em dado momento que não era o meu amor, a minha paixão, sabe? Que eu estava fazendo aquilo por ter uma empresa. Não porque eu amasse aquilo, não porque eu gostasse realmente daquele ramo. Meu pai, que era da Anatel na época, ele era antes da Anatel na verdade, da Telebrás, tá? Ele saiu num programa desses de, como é que fala? Demissão voluntária.
e resolveu abrir uma empresa também. E aí a gente estava com a pet shop mais ou menos assim, resolvemos vender a pet shop. Então a gente vendeu a pet shop, saiu no elas por elas ali, sem prejuízo, mas sem lucro também, vendemos meio que a estrutura e tal, foi de boa. Aí meu pai montou uma empresa de curso de computador, que é aquilo, eu já tinha mais habilidade com essa área por ter trabalhado e por ter esse histórico aí, até com meu pai. E a gente montou lá, ele montou e chamou, Fábio, vem trabalhar comigo aqui, vem me ajudar, vamos junto e tal. Então assim, numa coisa de sociedade mesmo. E montamos uma estrutura muito boa, a gente tinha assim uns 4 ou 5 laboratórios, com, sei lá, 50 máquinas lá, 50 computadores, então era uma estrutura bem grande. Foi uma empresa que teve muitos funcionários, teve muito lucro, a gente ganhou muito dinheiro. Foi uma época que eu tinha muita grana, confesso pra vocês que foi uma época muito boa nesse quesito de grana, sabe? Mas também não fazia o meu coração cantar, sabe? Não fazia sabe aquele desejo de todo dia você acordar e ir ali pra cima e tal, e batalhar e querer crescer. E aí beleza, o tempo foi passando também, a gente tava bem lá. Teve uma época que daí teve uma mudança na franquia muito grande, os donos em si meio que saíram da franqueadora, né? E foi comprado por um outro grupo, e ali as coisas começaram a não caminhar também muito bem. Minha irmã, a gente vem de uma família que sempre gostou muito de cozinhar, e eu acho que eu peguei esse gosto também, então eu adoro cozinhar. Fiz curso de gastronomia também, vou chegar lá, mas a minha irmã resolveu fazer um curso de gastronomia porque é isso, a gente tem essa veia, né? E ela resolveu entrar para a faculdade de gastronomia. E aí ela me falou, pô, Fábio, entrei lá e tal, não sei o que. Eu falei, caramba, isso aí deve ser bacana. Fui ver, analisar e tal, entrei também. Foi um curso muito bacana, me identifiquei pra caramba, me amarrei, muito, muito. E aí é isso, bateu aquela ideia de, poxa, a gente tem que criar alguma coisa no ramo de gastronomia. E aí minha irmã deu a ideia, partiu dela, tá? De criar uma brigadeiria, não só fazendo brigadeiro, mas outros tipos de doce também. Beleza, começamos tudo de novo. Mesma coisa, tipo, praticamente da pet shop. A gente não tinha grana alta para investir, a gente tinha uma graninha ali. Então vamos começar. Alugamos uma lojinha bem pequenininha, beleza. Começamos a fazer os doces, os brigadeiros, ela criou as receitas, eu fui ajudando ali e tal. E a coisa foi crescendo pra caramba, crescendo, até numa proporção muito doida. A gente começou a fornecer e vender para pessoas mais famosas e a gente começou a sair no jornal. Então com esse sucesso todo a gente começou a crescer e vamos explodir a boca do balão aí. Então a gente abriu quase que 3 lojas aí em shoppings meio que na sequência. A gente abriu num dos shoppings aí que é muito conhecido no Brasil todo inclusive, mas foi aqui no de Brasília, no Iguatemi. Abrimos no Brasília Shopping, no Taguatinga Shopping. E a gente abriu também uma loja de rua, numa rua conceituada aqui em Brasília, tá? E aí, o que aconteceu? Uma das grandes merdas que foi a virada do dólar. A gente pegou aquela virada que deu monstruosa do dólar, e o que acontecia? A gente usava praticamente 90% dos nossos insumos eram importados. Então isso começou a inviabilizar o negócio. Então a gente ficou sem capital de giro, e aí começou a desmoronar tudo. A gente saía em jornal, a gente teve a Ana Maria Braga uma vez mostrou os brigadeiros lá no programa dela, a gente atendia a presidência da república, a gente atendia artista, mas não sobrava e na verdade faltava dinheiro. Até o momento que a gente decidiu fechar tudo, mas foi uma situação bem complicada, porque a gente saiu, poxa, de uma empresa que a gente tinha ali se dedicado muito, que a gente tinha o sonho de fazer crescer, e fechar a empresa não é fácil, é uma coisa difícil, sabe? Você tem que aceitar que não deu certo, e às vezes é difícil pra caramba. E foi difícil pra caramba. Mas beleza, toca o barco, fomos nessa, vamos, e era melhor fechar tudo do que continuar com a dívida crescendo, né? Então conseguimos, graças a Deus, também agilizar ali, pagar os funcionários, fizemos uns acordos e foi.
Mas ficamos com a dívida no nosso nome, sabe? A gente fez questão de pagar fornecedor e funcionário. E aí eu e a Carmina, que é minha irmã, a gente, poxa, se ferrou assim, vamos dizer, porque ficou tudo a dívida no nosso nome. Aí foi que eu comecei, tipo assim, aí eu não tinha mais nada pra fazer, vamos dizer, e com aquela coisa na cabeça, e da dívida e de tudo, o que vai acontecer, como é que eu vou fazer, como é que eu pago. Eu já tinha, o Matheus já tinha nascido também, foi nesse meio termo aí. Acho que tava o Matheus, eu não me lembro bem, mas eu acho que o Matheus e o Arthur já estavam nascidos. O Arthur era muito pequeno quando a gente fechou a empresa. Então uma situação muito difícil, porque com 2 filhos e devendo uma grana, a minha esposa, graças a Deus, aguentou o tranco, tipo, a Daniela, né, Dani, é funcionária pública, ela tem um salário, ela não é assim alto escalão de funcionalismo público, mas recebe um salário regular por mês, né? Então foi ela que aguentou, então também agradeço demais, porque foi uma fase difícil para mim. Porque eu não tinha grana para nada, eu não conseguia gerar nada e tal. E ao mesmo tempo eu tinha que conseguir virar de novo, sei lá. Eu sempre fui um cara que com muita dificuldade de trabalhar para os outros e tal. Eu sou muito criativo, muito hiperativo e às vezes as pessoas não aceitam isso, sabe? Eu costumo falar assim que a criatividade é um negócio complicado de lidar porque você não consegue marcar uma hora para ser criativo, né? E então eu sempre tive essa dificuldade de lidar, inclusive na escola e em emprego, essas coisas todas. Então eu não queria também ter que ir procurar emprego. E aí foi que começou a surgir o negócio da Wood & Beer, porque eu sempre gostei de fabricar coisa, de fazer coisa, eu fazia muita coisa em casa, assim. Então, vou fazer uma parede aqui diferente, fazer uma pintura, botar umas pedras, então isso eu sempre gostei. E sempre gostei muito de cerveja, né? Família alemã, meu sobrenome aí é alemão, meu avô é de origem alemã. E um belo dia bateu um negócio, uma inspiração, sei lá, que é isso. Eu lembrei de uns abridores na verdade era abridor, eu lembrava, né, como abridor de garrafa mesmo, de refrigerante, de um clube que eu frequentava, o meu brother Alexandre, alô Alexandre. A gente ia assim, os pais, né, e a gente, criança, ia pro clube e os pais faziam churrasco lá e tal, essas coisas. E eu me lembro que na cantina que tinha lá, né, na vendinha, os caras vendiam aqueles cascos de cerveja, de refrigerante, que era de vidro, e abria com um abridorzinho que era um pedaço de tipo de cabo de vassoura com um parafuso. E eu não sei por que, de fato, isso me veio na mente. E aí eu falei, poxa, e se eu pegar essa ideia e fizer um abridorzinho mais bacana, der um tapa nele, né? Dar uma arrumada nele. Pô, vou serrar aqui um toquinho, botar um parafuso e ver o que acontece. Aí fui lá e testei na garrafa, abriu. Falei, porra, que massa. E aí eu fui desenvolvendo. São esses assim, né? Deixa eu até mostrar aqui, ó. Tá, esses daqui não são os primeiros, esse aqui já é gravado na máquina laser. Nessa época eu não tinha nem grana para comprar máquina laser. Esse aqui já tem um ímã, esse aqui também eu fiz, já mostrei no YouTube. Um outro, esse aqui é de compensado, tá? Eu tinha um feeling que isso podia dar certo, mas eu não confiava em mim a esse ponto. Foi passando, eu fui fazendo ali, fazendo aqui. Criei a logo da Wood e falei, pô, vou criar um Instagram e vou começar a publicar isso lá. Antes, esses que eu fiz, ainda não tinha logo da Wood & Beer, né? Não tinha essa logo e tal. E eu fiz esse Instagram e não falei pra ninguém. Nem pra ninguém da família, nem pra nenhum amigo. E fui fazendo e botando as fotos lá, beleza. Enquanto isso eu ia fazendo uns cá também. E os amigos iam gostando, iam pedindo e tal, rolava umas encomendazinhas pequenas aqui e ali. Só que o Instagram começou a crescer pra caramba da Wood, porque eu postava foto lá com uma cerveja e um abridorzinho, e as pessoas começaram a perguntar, pô, onde você mandou fazer isso? Eu falei, não, eu faço. E eu vi que é isso, aí me deu um estalo que tipo assim, poxa, o que eu tô na mão, se os amigos gostam e até a galera que não é amiga, porque eu fiz esse Instagram e não falei pra ninguém de propósito, porque eu queria ter uma prova pra mim que eu era capaz e sem ter a influência da família e dos amigos. Porque às vezes é isso, família, amigo, fala, legal e tal, mas às vezes nem é tão legal assim, né? Então eu queria uma opinião externa, assim, das outras pessoas, tá? Então eu escondi mesmo. Eu sei que a minha intenção era até avisar mais lá pra frente, mas um belo dia, o João, que hoje é meu sócio, em mais de uma empresa inclusive,
viu aqui, sei lá como é que foi direito, mas ele viu a marca da Wood e viu no Instagram. Aí ele falou, Fábio, estão te copiando, olha isso. Aí eu tive que falar, né, tipo, eu falei, porra, fui eu, é minha e tal, não sei o que. Aí ele, caraca, não sei o que. Aí ele falou pro resto da galera, virou mó zoeira. Mas beleza, aquilo foi a prova que eu precisava pra evoluir, pra continuar, sabe? Então, tipo, às vezes, faça isso, sabe? Vai atrás do seu sonho e confia em você. Então, eu acho que é uma boa estratégia. Eu ainda ia esperar mais tempo pra revelar isso, mas fui descoberto aí pelo João. Mas beleza. Enfim, foi massa também, é uma dica aí extra realmente de você confiar no seu tato, sabe? De você ir atrás das suas coisas, meio que sem falar e sem perguntar muito pros outros, porque senão você pode ter influências negativas ou falsas positivas, sabe? Beleza. Aí eu continuei lá fazendo as postagens e tal, e a coisa foi crescendo, crescendo, até um dia que eu postei uma foto de um abridor e veio um pessoal de São Paulo querendo 100 unidades personalizadas, que era para uma cervejaria dos Estados Unidos, a Speakeasy, que é uma das maiores aí, lá nos Estados Unidos eles são muito grandes, tá? E na real, eu não tinha uma maneira de personalizar esses abridores, mas eu não neguei. Falei, eu vou me virar, eu vou aceitar e vou me virar. Eu fazia a logo da Wood na época. Eu colava um adesivo e pintava, e aí tirava o adesivo para ficar logo ali. Só que é um processo muito trabalhoso. Para eu fazer 100 abridores, dá, mas ia me consumir muito tempo porque eles criam a logo deles, era um abridor comprido assim, com a logo grande. Mas mesmo assim eu aceitei, comecei a fabricar. E aí é isso que foi uma luta, porque tipo, eram 100 abridores, a foto que ele tinha visto era um abridor de IP. Para quem não sabe, aí, o IP é muito duro, é uma madeira muito dura, muito difícil de trabalhar, assim, né? Demanda muito tempo, muito trabalho, muito esforço, muita lixa para ficar boa, mas também fica top. E aí eu topei isso, botei o preço lá, topei que era de IP, topei que era personalizado, e falei, agora eu tenho que me virar. Eu acho que assim, às vezes também você tem que puxar a responsabilidade para cima de você, sabe? Porque senão você não sai do lugar, você não vai para cima. Então puxa a responsabilidade pra você, coloca no peito e mata e vai lá. Beleza, eu fiz isso. Comecei a fabricar, cortando serrote, IP, duro pra caramba, e lixando na mão. Então outro parto. Então assim, foi uma luta pra eu conseguir fazer esses 100 abridores, assim, realmente foi suado. E aí vem o negócio da personalização. Eu falei, pô, eu vou ter que fazer aqui um por um também pintado, vai ser assim, vai ser demorado. Eu já tava com prazo meio que complicado ali com eles. E aí comecei a ligar para amigo de amigo de amigo de amigo, descobri um amigo do Aleixo, que era amigo de não sei quem. Não, acho que ele era só amigo do Aleixo, enfim. E ele tinha uma máquina laser. Aí eu falei, cara, me salva, eu preciso gravar 100 abridores aqui, vê aí um valor. Ele, não, beleza, traz aqui que a gente vê. Levei lá, ele olhou, porra, bacana, isso, diferente, nunca gravei isso, nunca fiz isso, eu preciso fazer uns testes. Aí ele fez um teste lá e tal. Falou pra mim, não, beleza, deixa aqui que amanhã eu te entrego eles gravados. Eu sei que ele fez o programa lá e tal, o bicho foi assim, super brother, super de boa, sabe? Fiz um bem bolado lá de pagar com ele um valor X. Ele tinha uma coisa muito maior, então não sei, pra ele eu acho que também não era assim relevante, mas ele já tinha a máquina laser. E aí que veio um outro problema, porque aí, só pra finalizar isso, entreguei os abridores, mandei pra lá, fez um maior sucesso, a galera adorou, foi ótimo e tal. E aí veio um outro problema, é isso, que eu falei, cara, eu preciso de grana pra investir nisso. E aí eu fiquei tarado nesse negócio da laser aí. Preciso de uma máquina laser, preciso de uma máquina laser. E aquilo foi meio que me parando, sabe? Tipo, meio que, poxa... mas não dá pra eu continuar assim, cortando na mão, não sei o que, não sei o que. Até uma hora que eu percebi que na verdade eu tava errado, tava com a cabeça errada. Não dava pra ser assim, porque eu não ia de novo, sei lá, atrás de dinheiro, de empréstimo, de não sei o que. Eu já tava devendo uma grana, tava começando a pagar essa dívida, né, que eu tinha, que era uma dívida alta, tá, com o banco, galera, alta. Então eu não queria fazer mais dívidas. E eu falei, pô, vai ter que ser assim, na raça. Igual eu fiz esses abridores, vai ter que ser na raça. E aí eu defini aquilo que, tipo assim,
tudo que eu fosse fazendo, eu ia salvando uma graninha ali para comprar maquinário. Então uma das primeiras coisas que eu comprei foi a lixadeira de mão, porque lixar é um negócio que demanda muito tempo. Agora, mais pra frente, o que eu percebi é que tudo pode ser feito por poucas ferramentas, por ferramentas manuais. Eu acho que o grande problema está na nossa cabeça. O que mais te para é a sua cabeça, você pode ter certeza. Não é a falta de maquinário. O que mais te trava é você mesmo. O que as máquinas trazem? Produtividade. Agora, adianta você ter produtividade se você não tiver demanda? Não adianta. Cria os seus produtos, vende. Quando você não aguentar mais de demanda, tipo, cara, eu não aguento mais produzir, não aguento, não quero mais pedido, aí você compra máquina, entendeu? Porque isso, lixar na mão é um saco? É, mas dá pra fazer. Lixar na lixadeira é melhor? É melhor. Mas se você lixar sem abridores e não tiver pra quem vender, por que você vai ter uma lixadeira? Faz ao contrário. Foi o que eu percebi, tá? Eu tô falando isso porque eu passei por isso. Então foi o que eu fiz. Daí eu comprei uma lixadeira, depois eu comprei uma outra lixadeira de bancada, depois eu comprei a meia esquadria, e assim vai até chegar na laser hoje que a gente tem aí, que é uma laser, sei lá, de 40 mil reais, 50 mil reais. E aí o que eu enfiei na minha cabeça era que eu precisava criar um produto diferente, legal, e que não dependesse muito de máquinas, tá? E eu decidi fazer esses abridores, que tipo esse aqui, né, o rústico, que é o meu campeão de vendas até hoje, mais de 6, 7 mil unidades, sei lá em que número que tá. A gente já fabricou e já vendeu desses abridores, tá? E eu tinha meia esquadrilha, então eu conseguia fazer esse corte aqui. Para fazer assim, né, na longitude, é isso? Eu não conseguia porque eu não tinha uma serra de bancada. Então eu comprava ela já toda ripada e cortava na meia esquadria. E eu precisava de uma maneira eu queria muito isso, botar uma imagem. E que era o meu dilema de ter uma máquina laser, de ter uma CNC Router. E aí, depois de muito pesquisar, de muito quebrar a cabeça, de muito testar, eu consegui chegar nessa técnica de transferência de imagem, que inclusive eu ensino aí na Wood Week, tá bom? Pra quem não sabe, fica de olho, porque a Wood Week é um evento de marcenaria criativa, tá? Que eu ensino as pessoas, é um evento de uma semana, eu ensino todos os detalhes e uma das coisas é isso, essa técnica de transferência. Então ela acontece algumas vezes por ano. Então fica de olho, principalmente no meu Instagram, porque eu divulgo muita coisa lá. Beleza, vamos focar aqui no resto da história, tá? Então, e comecei a vender esses abridores também, comecei a divulgar esses abridores, tá? Aí nessa época, um amigão meu, o Alexandre, o Ad, falou: Fábio, porra, tô vendo aí as suas coisas, tá bombando, muito massa, e aí, vamos entrar de sócio? Deixa eu entrar. Aí foi assim, uma coisa que eu relutei muito por ser amigo também, e eu não queria, né, correr o risco de estragar a amizade, mas sei lá, acho que foi uns 6 meses assim e acabei topando. Aí a gente criou um site, ele entrou, né, e a gente criou um site, um e-commerce, e ali a coisa começou a explodir. Lógico que é isso, foram coisas que foram somadas, tá? Tudo que eu tô falando aqui também eu tô resumindo bastante, então toma cuidado com isso, porque não é um processo rápido, não é um processo fácil, é uma coisa lenta, é um trabalho de formiguinha de ano a ano, e eu tô falando assim, tô resumindo só da Wood & Beer 5 anos de história num vídeo, tá? Então tem muita coisa por trás. Então uma das coisas foi essa, daí o Ad entrou, eu tinha uma dificuldade muito grande, ainda tenho, embora hoje eu tenha muito mais conhecimento sobre isso também, mas uma dificuldade muito grande de vender. Eu acho que é isso, muita gente também que é da área criativa, não sei se você se sente assim, acho que provavelmente várias pessoas aí que estão vendo esse vídeo se sentem assim. A gente tem muito esse lado criativo, quer fazer, mas não quer vender. E isso é um grande erro. Então é uma das coisas, inclusive, que eu falo muito na Academia da Madeira, que é voltado para quem quer empreender na área de marcenaria criativa. Porque eu quero passar essa experiência, o que eu passo para os alunos lá, é sobre isso, sobre empreendedorismo. E você tem que sair da sua zona de conforto, você tem que aprender outras coisas. Então por isso que a gente tem conteúdos na Academia da Madeira que não são de marcenaria, são de vendas, são de redes sociais e, enfim, de um monte de outras coisas, tá? Enfim,
Eu estudei sobre vendas, comecei a vender, mas eu tenho uma dificuldade e eu queria focar na criação. Então eu só tinha duas opções. E se você estiver passando por isso, você também só tem duas opções. Ou você aprende e faz, e aí você vai conseguir fazer durante um tempo, ou você se junta com alguém, tá? Não necessariamente você precisa fazer uma sociedade, mas você pode, sei lá, fazer um acordo. Ó, eu fabrico aqui, eu arrumo daqui, dali, e você foca na venda. Tantos por cento é teu, tantos por cento é meu. Então, assim, não fica travado nisso. Se você realmente não vai atrás de aprender a vender, contrate alguém, faça um acordo com alguém, pegue um sócio. Porque é isso, eu vejo muita gente talentosa, muita gente que tem talento, que faz peças bacanas de marcenaria criativa e que não vendem. Então, você só tem duas saídas: ou você aprende essa bagaça, ou você contrata alguém, ou você se associa com alguém. E é inclusive uma coisa que eu falo sobre sociedades, tá? As pessoas têm mania, assim, eu sei porque eu já fiz isso também, de se associar, né? De virar sócio de pessoas que são iguais a você. Isso é a pior merda do mundo, porque não vai andar o negócio, vai ficar um brigando na mesma área com o outro. Você tem que se associar com pessoas que são diferentes de você. Então é isso, eu sou da criação, o Ad é das vendas, ponto. Hoje em dia eu tenho mais sócios, eu tenho mais empresas, não sei o que, mas não vem o caso, tá? Tô indo no ponto aqui exato das coisas mesmo, ali no pé da letra. Então toma cuidado com isso, tá? Procurem pessoas que vocês não têm, que tenham habilidades que você não tenha. Aí o negócio vai dar certo, beleza? Então beleza, ele entrou, a gente criou a loja online, né, o e-commerce, e isso começou a bombar muito daí mais, porque eu vi que eu vendendo pelo Instagram era tudo ali, por mensagenzinha e tal, e às vezes eu perdi um momento, porque as pessoas às vezes tem compras que são de impulso. Se a pessoa tá no momento dela ali, ela tem um link, ela tem uma coisa para comprar, beleza. Se você negocia, me deposita o dinheiro, aí eu vou ver o CEP, aí eu vou ver o envio, às vezes a pessoa para pensar e desiste. Então o e-commerce entra nisso, por isso que a gente tem dentro da academia também aula de e-commerce, de como criar o seu e-commerce. Enfim, isso foi crescendo, crescendo, crescendo. Aí a gente começou, lógico, a investir mais em redes sociais, começamos a fazer anúncios em redes sociais. E aí o negócio começou a virar uma coisa do outro mundo. Eu comecei a ocupar o resto da garagem toda. Quando eu vi, não cabia mais carro ali, não cabia mais nada, porque eu ocupava tudo. E aí hoje, esse ano, 2019, a gente subiu uma oficina maior. Ela tem quase 80 metros quadrados, com o pé direito duplo, então ainda dá para fazer um mezanino, para poder crescer mais e absorver a demanda do mercado, tá? E aí é isso, a gente começou a estruturar tudo melhor, né? Tanto em termos de fabricação, com oficina nova, mais espaço, como tudo. A gente já vinha fazendo boné, coisas, sabe, de fortalecimento da marca, um branding. Aí entra num assunto aí também bem maior, tá? Essa coisa de anúncios, inclusive a gente também aborda na Academia da Madeira. Depois da UGB era isso, só para dar botar numa ordem aqui, tá? Depois de acho que uns 3 anos de UGB, que eu já estava assim num crescimento muito bom, já estava grande, tá? Muitas pessoas me perguntavam coisas, como que eu fiz, como que eu não fiz e tal. É um dos motivos de eu estar gravando esse vídeo aqui. E aí eu resolvi criar uma coisa para ensinar as pessoas. Então no meu perfil pessoal eu ensino as pessoas, tá? Tem um monte de conteúdo gratuito aqui no YouTube também. E aí eu tenho a Academia da Madeira, o Clube de Serrote, porque é justamente para tentar fazer com que as pessoas economizem o dinheiro e o tempo delas. Então assim, eu queria ajudar as pessoas e que elas pudessem assim pegar atalhos. Então essa é a grande intenção minha com a Academia da Madeira, com o Clube do Serrote, que é mais voltado para produtos. A Academia da Madeira é mais para quem quer empreender mesmo. Então essa é um pouco da minha trajetória, tá? Onde eu errei, onde eu acertei, é isso. Já quebrei empresa, já ganhei meu dinheiro. E são coisas que, poxa, pelo que eu vejo aí, muita gente não fala. Mas estou disposto aí também a ajudar todo mundo, tá? Então me chama, bota aqui nos comentários também do YouTube, ou me chama lá no Instagram. E assim a gente eu vou tentando dividir o meu tempo entre essas 3 empresas, vamos dizer, que eu tenho hoje, tá? Fora as outras que eu já tive para trás, de passar essa experiência para todo mundo e de ajudar todo mundo, inclusive a sair da merda.
E lembrando aquilo, que você não precisa ter maquinário, que você não precisa ter uma bela grana na mão. Você pode começar aí com uma... Eu hoje, se eu tivesse, tá? Se eu fosse recomeçar e tivesse uma graninha, eu teria começado com uma parafusadeira, uma tico-tico e uma lixadeira. Com isso você faz muita coisa. E atitude, galera, atitude. Eu acho que o grande lance é isso. Cada vez mais eu aprendo, depois desses 19 anos como empresário, eu ainda aprendo muita coisa. E cada dia eu vejo o seguinte: tudo que eu aprendo e que eu aplico, uma hora pode dar certo, assim, uma hora dá certo. Pode não dar certo no primeiro momento, mas no segundo, no terceiro, dá certo. Agora, as coisas que eu aprendo e não aplico, nunca dão certo. Nunca dão certo. Então, assim, quer mudar aí a sua vida, quer sair do emprego que você tá, quer, sei lá, ter seu negócio, desculpa, mas levanta a bunda da cadeira e vai fazer, e vai aprender. A vida é de quem corre atrás, porque se a gente fica esperando, nunca vai vir, nunca vai vir alguém na sua porta, bater lá e falar: olha, tô te dando aqui uma grana porque achei massa a sua empresa. Gente, isso é coisa de programa de TV, desculpa. Bom, acho que é isso, falei pra caramba, a cerveja já esquentou aqui. Mas eu queria bater esse papo franco mesmo, sabe? Tipo, sem enrolação, sem ediçãozinha. Vocês vão ver inclusive aí, esse vídeo vai ser toscão vamos dizer assim, cortes secos aí só de coisa que eu errei, de uma hora que eu engasguei. Mas eu queria falar a real mesmo e, galera, é o que se passa na minha cabeça, é o que se passou na minha vida. E no que eu puder ajudar aí, pode contar comigo, tá? Me chama, me berra lá no Instagram aqui, pode me xingar, pode falar: você não responde, você fala, galera, mas eu faço no limite que eu dou conta hoje, tá? É muita coisa pra tocar junto. Tem os alunos pra caramba, graças a Deus, é outra prova que, tipo, dá certo, porque eu tenho depoimentos gravados em vídeo dos alunos falando, tipo, mudei de vida, saí do meu emprego, vivo disso. Então, não é só a minha prova, sabe? Não sou só eu que consegui. Então, se você tá afim mesmo, mas tá afim mesmo, me chama lá no Instagram, eu mando áudio falando, eu mando vídeo, cara, é muito fera, a troca de experiência também é muito massa, tá? Beleza? Muito obrigado aí a vocês, e queria agradecer também esse ano de 2019, foi excelente, foi lindo, muito desafiador para mim, porque eu também tive que desenvolver novas habilidades, porque isso, eu venho dessa carreira de empreendedor de 19 anos, mas até então eu sempre lidei com empresas físicas. Em 2019, que eu criei a Academia da Madeira e tal, eu tive que aprender a lidar com outras coisas. Então é isso, sair da minha zona de conforto. Confesso que não foi fácil, foi difícil, foi desafiador, mas estamos aí, firme e forte, um ano massa. E para quem já acompanha aí, já sabe até das histórias que eu falei aqui, eu tentei detalhar mais, inclusive. Mas muito obrigado mesmo, muito obrigado, porque vocês fazem a diferença também. Me arrepio, porque tem umas mensagens que eu recebo que é muito fera. Beleza, galera? Então, muito obrigado. Contem comigo aí pro que der e pro que vier. Beleza? Vamos nessa. Um abraço. Cheers.